Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte, que nos acompanha aqui no podcast do Direito do Trabalho. Meu nome é Arthur Sattler e hoje estamos aqui com Andréia Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é Andréia. Hoje nós sou aluna, do curso de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito da UFMG. Hoje nós vamos dialogar um pouco aqui, Arthur, sobre o direito do trabalho. Creio que é um assunto bem interessante. E para começar, vamos lá, Arthur, falando um pouquinho sobre entender e falar um pouco sobre o que é, de fato, o direito do trabalho. Sim, bom, o direito do trabalho, ele é um ramo do direito, em que a gente estuda as relações de trabalho entre empregado e empregador. Basicamente, no Brasil, a gente tem a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e a Constituição da República de 88, regulando e são os grandes responsáveis por nortear os princípios, direitos e deveres dessas duas partes nessa relação. Tudo para que ela seja harmoniosa, lícita e respeite a dignidade humana do trabalhador. É importante dizer que, geralmente, quando você vai conhecer uma pessoa, você pergunta o nome dela e o que ela faz da vida ou quem ela é. E essa segunda pergunta, o que ela faz ou quem ela é, geralmente a resposta é o trabalho. Isso mostra o quão importante esse tema é, não é, André? Isso mesmo. Essa ênfase que você deu, Arthur, é muito bacana. É uma questão assim que você trouxe que me toca muito, porque essa simbiose do que o que eu sou ter a ver com o meu trabalho é uma questão muito complexa, né? E a partir do momento que eu estou vinculando o meu eu ao que eu faço profissionalmente, isso se torna um assunto assim mais complexo que com certeza a gente vai acabar trazendo essa temática aqui, discutindo e debatendo isso com mais profundidade em um outro podcast. Mas é Sem um assunto dúvida. assim, adorei essa ênfase que você deu nesse tema, muito bacana. Já assisti algumas palestras com relação ao assunto, essa temática, tem outras áreas do conhecimento. Bom, falando um pouco aqui sobre os objetivos, a finalidade do direito do trabalho, ele basicamente tem a função de garantir que essa relação entre empregado e empregador ela seja harmoniosa, não é? E há de se falar em um desequilíbrio natural nessa relação, não é mesmo, Andréia? Isso. Eu até trouxe, aqui uma citação da Voila Bonfim Cassar, em que ela esclarece dessa maneira, o direito do trabalho, o que ele seria, E uma das suas características, para ela, a maior característica do direito do trabalho é a proteção do trabalhador, uma das suas finalidades. Seja através da regulamentação legal das condições mínimas da relação de emprego, seja através de medidas sociais adotadas e implantadas pelo governo e sociedade. Significa, isso eu acho que é um certo consenso, assim, dentro dessa área trabalhista, que o direito do trabalho, ele tem mesmo essa questão, visa reequilibrar as forças da relação jurídica, e nós dizemos que a relação de emprego é mesmo, naturalmente, uma relação desequilibrada entre empregador e empregado. Sim. Dando continuidade, é importante a gente tentar entender como surgiu o direito do trabalho no Brasil e no mundo. Bom, no mundo, ele começa, principalmente na Europa, com a Revolução Industrial. Naquela época, as relações de trabalho não tinham qualquer intervenção do Estado. Então, era basicamente patrão e empregado diretamente. Então, pelo excesso de oferta de trabalho e pela ausência de direitos protegendo esses trabalhadores, eles submetiam a tratamentos desumanos qualquer coisa que fosse necessária para manter o emprego. Então, longas jornadas, trabalho infantil, péssimos salários, doenças, acidentes, realmente uma situação muito terrível. E, a partir dessas condições, surgiu ali entre os trabalhadores um interesse de se organizar como categoria para lutar por esses direitos. Inclusive, é o nascimento do sindicalismo. E com esses movimentos ocorrendo ali, enfervescendo ali na Europa, criou, na verdade, uma necessidade natural de regular as relações de trabalho. Então é isso o direito do trabalho, o nascimento é desse sistema de leis que busca proteger o trabalhador e o trabalho. No Brasil, por sua vez, essa discussão chegou quase 100 anos depois, no final do século XIX, com a abolição da escravidão, tardiamente no Brasil. Até então, se falava apenas em escravidão, não tinha esse conceito de trabalho moderno que a gente entende hoje. Então, com essa abolição, começou, ainda que vagamente, a se falar em direito do trabalho, mas ainda era muito
esparso, eram poucos movimentos no Brasil, eles eram muito locais, muito pontuais, até porque muitos ex-escravos aqui, entre aspas, acabaram voltando para as lavouras para continuar praticamente como escravos lá, porque não houve assistência do Estado com essa abolição. Então, o primeiro momento de grande força do direito do trabalho é em 1923, com a criação do Conselho Nacional do Trabalho, que tinha como função estabelecer normas criadas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Mas a grande força desse movimento veio com Getúlio Vargas. Num primeiro momento, com a Constituição de 1934, a primeira a regular sobre o direito do trabalho, mas o grande marco, sem dúvida, é a CLT, aprovada em 1943 durante o período ditatorial do governo Vargas, por meio do Decreto-Lei 5.452. Sem dúvida, é o grande marco do direito do trabalho no Brasil, em que sistematiza todas as normas trabalhistas em um único documento, protegendo essa relação jurídica entre trabalhador e empregador. E a CLT até hoje regula no Brasil o direito do trabalho em conjunto com a Constituição, agora de 1988. No entanto, essa CLT sofreu fortes mudanças em 2017 com a reforma trabalhista aprovada no governo Temer. Não é mesmo, Andréia? Isso aí, Arthur. Estou aqui te ouvindo e estou vendo, né, que é um tema que a gente gosta, né, de aprofundar. Penso que os alunos, né, e quem estiver ouvindo aí, que já foi aluno, vai lembrar das aulas de história que a gente teve, só para dar uma recapitulada aqui em alguns pontos que o Arthur trouxe para a gente. Então, acredito que vocês devem lembrar, né, nas disciplinas, nas aulas de história sobre a Revolução Industrial, quando os professores falavam e davam ênfase nas questões trabalhistas inexistentes e como isso era, assim, trágico, né? Porque eu me lembro bem dessas aulas, eu lembro de eu ficar imaginando crianças, idosos, mulheres, e todo mundo ali nas fábricas e trabalhando, jornadas exaustivas, e era uma coisa, uma loucura. Então, isso é só para voltar aqui, dar uma ênfase nessa questão do porquê, do para que surge o direito do trabalho, né? Sim, Eu exatamente. gostaria, Arthur, pois é, que você trouxesse aí um pouco mais para a gente sobre essa questão do como anda, né, o direito do trabalho no Brasil atualmente. Já que Bom, você trouxe essa é, questão aí da CLT, né, que realmente não vamos deixar de falar que houve mesmo uma mitigação aí de direitos depois da reforma, né? Então, já que você trouxe um pouquinho, vamos ampliar mais esse assunto. O que que você acha, né? sim, claro, sem dúvida. A reforma trabalhista, aprovada em 2017, ela trouxe mudanças fundamentais na CLT. Primeiro, aqui para a gente pontuar algumas delas, vale o que foi combinado no contrato. Ou seja, o contrato celebrado entre empregado e empregador tem força de lei. Ainda que esses documentos não possam, ainda que esses documentos, esse contrato, né, não possa definir ações contra a lei nem negociar direitos trabalhistas essenciais. Além disso, a gente tem que falar da terceirização irrestrita. Ou seja, as atividades fim de uma empresa podem contar com trabalhadores terceirizados. A princípio, isso pode transparecer uma afronta aos direitos do trabalhador, uma vez que a gente pensa em contratar uma pessoa terceirizada, mas que nitidamente a gente vê ali alguns critérios de vínculo empregatício. Antes, essa pessoa teria acesso a todos os direitos previstos na CLT e na Constituição. Mas agora, como terceirizada, ela não tem. Então, alguns mecanismos ali foram criados para que o trabalhador não perca esses direitos. Por exemplo, a impossibilidade de um trabalhador ser demitido e depois ser contratado novamente como terceirizado. Deve-se esperar pelo menos ali 18 meses. Além disso, a gente pode falar na demissão de comum acordo, que basicamente trata de uma situação em qual o empregador e o empregado podem, em comum acordo, realizar uma demissão ali que garante uma redução na multa para o empregador e o acesso a 80% do valor do FGTS para o empregado. Enfim, de fato, a reforma trabalhista trouxe algumas mudanças significativas na CLT. No entanto, essa discussão sobre a legitimidade de certos pontos será feita num próximo podcast. Um abraço, pessoal, e boa noite, bom dia ou boa tarde para você. Um abraço, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde.